noite a todos vocês. Mais uma vez aqui estamos criando esse espaço de meditação, de discussão e de averiguação das possibilidades que a nova era trazem para todos nós. E hoje, deixa eu sentar um pouquinho aqui, porque hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre um assunto bastante interessante. Porque nós vivemos assim, correndo demais no nosso dia a dia. E, como eu disse na abertura do programa, não é? O estresse anda em moda. Muito poucas pessoas compreendem o que é realmente o significado dessa palavra. Parece o cansaço moderno, né? O cansaço da agitação. Mas, na verdade, se a gente pensar bem, o cansaço, o fazer, o trabalhar, não mata ninguém. Aliás, as pessoas que trabalham, elas permanecem muito mais jovens do que as pessoas que não trabalham. O nosso organismo é uma máquina que constantemente precisa de exercício. Você veja, a nossa memória funciona melhor quando a gente exercita mais. O nosso corpo fica mais saudável quanto mais exercício ele tem. Assim, tudo que nós usamos tende a se aperfeiçoar, tende a se atualizar, tende a se modernizar. Então, atividade, trabalho, não faz mal a ninguém. O estresse, ele não vem do fato de você trabalhar, mas vem sim do fato de como você trabalha. Com que cabeça você trabalha? Com que cabeça você... Quais são os primeiros pensamentos quando você abre os olhos de manhã? Eu acho que eu tenho mais ou menos uma visão disso. Você abre os olhos e a primeira frase é: eu tenho o quê? Eu tenho que me levantar, eu tenho que me vestir, eu tenho que tomar banho, eu tenho que pegar o carro e sair correndo, eu tenho que levar o menino na escola, eu tenho isso, eu tenho aquilo. É uma lista de obrigação. Se você perceber bem como a gente se trata, como se fosse um cavalo, um animal que precisa ser tocado, né, a chicotadas, você empurra você para as coisas do mundo. A gente aprende a se empurrar no mundo porque o mundo nos diz que nós temos obrigações na vida. Não interessa aquilo que nós sintamos, o importante é fazer. Nosso mundo moderno, principalmente ocidental, está interessado em fazer. O importante é fazer. Você veja que o nosso maior medo é ficar num nada. De repente, duas pessoas sentam juntas e se cumprimentam, mas não sai o assunto. Sabe aquela situação, gente, que não sai assunto e a gente começa a ficar incomodado, né? O assunto não sai, o assunto não vai. E fica aqueles minutinhos, né, de silêncio. E a gente começa a ficar perturbado. E silêncio incomoda, o silêncio irrita. Parece que nós não queremos soltar o controle. Nós acreditamos que se nós pararmos de controlar as coisas, que uma grande catástrofe vai acontecer na nossa vida. Sei lá, nós vamos ficar sem dinheiro, sem comida, marginais, loucos. Como se essa força interior que está aqui dentro da gente, a natureza, não tivesse um ritmo, um caminho e um propósito. Na verdade, nós enchemos a nossa cabeça de movimento. As maiores queixas que eu tenho das pessoas quando trabalham comigo, ou quando vêm me procurar por algum tipo de auxílio, é geralmente não controlar os pensamentos. Elas não sabem o que fazer com os pensamentos. Elas sentem medo, elas sentem pavor, elas têm ideias obsessivas, ideias terríveis. E quando eu digo para elas simplesmente, bom, é só não pensar nisso. Põe o seu pensamento em alguma coisa. Ai, Gaspar, isso é difícil. Aí eu não aguento. Eu pensar, eu não consigo, Gaspar. O pensamento me domina. Parece que nós vivemos a maior parte do tempo dentro de nós e nós não sabemos o que fazer conosco. Nós aprendemos a dirigir uma máquina, como um carro ou os aparelhos domésticos. Aprendemos a ler, a escrever, aprendemos a andar. E, no entanto, nós não sabemos lidar com essa caixinha que está dentro de nós, os pensamentos. Nós somos dominados pelos pensamentos. Nós negamos o poder que temos de pôr ordem no pensamento. E é então que a bagunça fica feita. Nós somos influenciados por tudo que passa em volta de nós, por tudo que os outros falam, por tudo que nós vemos. E isso vai nos desgastando. Além das imposições que nós nos pomos, né, tentando empurrar a gente como se nós não tivéssemos liberdade de escolha. Você já pensou? Você está aí assistindo televisão, você está gostando do meu papo, você está muito bem, não é verdade?
Se alguém te chamar para subir a escada e você não está afim de ir, mas você se obriga, eu tenho que subir a escada. Você já viu como essa escada fica pesada, enorme, comprida, não é verdade? Mas se nesse mesmo momento alguém estiver lá na ponta da escada e disser para você que tem um presente lá em cima, ou um doce que você gosta, você é capaz de subir aquela escada de 2 em 2 degraus e não sentir nada. Na verdade, é a mesma escada. Mas o que é que mudou? Mudou foi o nosso pensamento, não é verdade? É a nossa atitude. Numa eu tenho obrigação. E toda vez que eu tenho obrigação, tem uma resistência contrária. Quando a gente empurra a gente encontra naturalmente na nossa natureza uma resistência que não quer ir daquele jeito. Às vezes até quer ir, mas não quer ir empurrado. Não é verdade? Ninguém gosta de ir empurrado. Você detesta ser mandado, mas você manda em você todo o tempo. E à medida que você manda, você encontra uma resistência. Não é ir trabalhar e fazer todo o serviço, mas é estar se obrigando, se impondo a fazer o serviço. Você vai encontrar uma resistência. Você empurra e o organismo e o ser reage. E então, esse atrito, ao longo do tempo, vai deformando o nosso organismo, nossos campos energéticos. E nós vamos contraindo uma série de doenças, hoje em dia bastante populares, como a hipertensão arterial, os problemas cardíacos, os problemas cerebrais, os problemas, sei lá, gastrointestinais. Enfim, aquele estado que hoje se chama estresse e que é responsável, pelo menos, por 80% dos leitos nos hospitais. Nós temos a capacidade de olhar para nós, olhar para dentro e perguntar o que eu quero fazer. Será que você vai ter coragem de jogar todos esses tenquês fora, não é? E realmente perguntar a você o que você gostaria de fazer? Será que você considera você? Será que você olha que aqui dentro tem uma pessoa? Uma pessoa que quer viver o seu próprio modo de vida independente das exigências do mundo? Ou você ainda é amante da sua própria vaidade e está muito mais impressionado com o que o mundo acha de você? Ou você tem a coragem de jogar fora o que o mundo pensa ou acha de mim e assumir a pessoa que está dentro de você? Claro que você vai aí achar uma desculpa para isso, mas Gasparetto, se eu for eu mesmo, eu vou jogar tudo fora, vou me tornar um marginal. Mas na verdade, não é seguindo todas essas regras que você é um marginal? Eu, marginal, Gasparetto, eu trabalho, eu crio uma família. Mas você é marginal de você. Qual é a tua satisfação? Você está com estresse, está cansado, não é isso? Qual é realmente o proveito de tudo isso? O homem moderno geralmente chega aos 50 anos e tem uma crise, a gente chama de segunda adolescência. É aquele momento em que ele para e pergunta o que ele fez durante toda a vida dele. No caso da mulher, da nossa sociedade, nessa altura ela já tem os filhos criados e já estão tomando rumo na vida. Ela que viveu só para os filhos e jamais viveu para si mesma, nunca viveu de si mesma, seguiu as obrigações de uma mãe, mas jamais foi uma mulher que teve um filho, não foi mulher enquanto teve filho, chega nessa idade e tem uma crise terrível existencial. O homem, por sua vez, é nesse período que ele passa a ter os problemas cardíacos mais sérios. Quando ele questiona o que ele fez da vida dele, trabalhando feito um burro. O trabalho não faz mal, o duro é ser burro. O burro é aquele que não aproveita exatamente a vida para vivê-la com o coração, com o gostar. Parece que na nossa sociedade gostar é feio. Até ser feliz é feio. Até rir muito nós não podemos. Aliás, a gente acha que uma pessoa séria e posuda é muito mais firme do que uma pessoa que sorri. A pessoa que está rindo muito está se entregando muito. Não pode se entregar muito. A gente tem que botar respeito. Você acha que cara feia é respeito? Pois é, entre o respeito e um trabalho feito burro, o resultado é a cova. E para aqueles que pensam que na cova vai descansar, está muito enganado.
eu lamento afirmar que a vida continua. E se você continuar correndo de porta em porta, no inferno nenhuma vai te querer, muito menos no céu. Portanto, é hora de você parar e olhar para você. Que aqui dentro do seu peito tem uma pessoa. Acorde e deixe essa pessoa viver. Vamos fazer um intervalo e voltamos já já. De volta aqui ao nosso assunto, eu gostaria que vocês conhecessem alguns convidados que eu trouxe para nos aprofundarmos sobre o assunto do estresse e da meditação. A Luciana Ferraz, que é socióloga, diretora do Centro de Hatha Yoga no Brasil, que tem a sua sede, na verdade, na Índia, que é a Universidade Espiritual Brahma Kumaris, né? Ela também é palestrista, né? Esteve na Índia, na Inglaterra, nos Estados Unidos. E eu trouxe ela para conversar um pouquinho, porque ela é uma entendida em meditação, tá? Muito mais do que eu sou. Para poder falar um pouquinho sobre esse assunto, né? Você veja que nós iniciamos nosso assunto com estresse, etc e tal. Agora, nos Estados Unidos, um dos grandes e mais eficientes remédios tem sido a meditação. Para o estresse, para esse problema angustiante que nós estamos enfrentando, esse modo de vida que nós estamos enfrentando. Muito bem, explica para nós o que é a meditação. Como você dizia anteriormente, a meditação tem muito a ver com a questão do controle dos pensamentos. De uma maneira suave, amorosa, porque ela é baseada, primeiramente, num autoconhecimento. Então, quando você não se conhece, você fica forçando uma identidade que é falsa. Tudo aquilo que é artificial é alguma coisa que é pesada, né? Que nós podemos até criar uma imagem que se chove pode cair, sujar, melecar. Mas algo que é nosso, algo que é natural, quando temos uma consciência espiritual de quem realmente somos, então a meditação se torna natural. Então, na meditação, nós criamos alguns pensamentos positivos baseados numa identidade espiritual verdadeira, de que somos um ser de luz, um ser de paz. E dessa maneira vamos criando esse estado mental. E porque ele é nosso, porque nós somos assim, então aquilo se torna parte de nós. Como se nós estivéssemos acordando a nossa verdadeira essência, a nossa verdadeira identidade. Você veja, é uma técnica independente de ser uma religião. É uma maneira de viver, uma maneira de se autoconhecer, de voltar a ser você mesmo. Estamos sempre pensando que somos o nome, o sexo que temos ou que nascemos, e como você mesmo falou, nessa vida nós aqui, corpo de mulher, corpo de homem, na próxima a gente não sabe. Então, essa identidade toda da profissão que nós temos, filho, pai, mãe, pobre, rico, cria uma carga muito grande. E o tempo inteiro nós estamos representando de acordo com esses rótulos. Então, na meditação, primeiro nós voltamos à identidade verdadeira, de sermos a alma, de sermos o espírito que estaria controlando esse corpo. Não o cavalo, como você falou antes, né? Mas a vida que controla o cavalo. E não o cavalo controlar a vida, né? Porque eu uso essa expressão que você está colocando da seguinte maneira. Por exemplo, eu sinto que a gente a cabeça é um aparelho mediúnico, um canal. Você pode ser médium dessas coisas, médium de um papel social, médium de um nome, incorporar, enfim, as sociedades, regras, papéis que a sociedade dá de mãe, de pai, de filho e tudo mais, e viver de acordo com o script que cada papel tem. Ou você pode, então, né, mergulhar para essa tua essência e ser médium da tua essência, quer dizer, viver realmente aquilo que é realmente a tua experiência. Agora, meditação. Tecnicamente, a gente tem visto muita coisa. Um fala em meditação sedental, outro fala que tem que sentar com a perninha assim, que aliás dói pra burro, entendeu? E sentar com a mão assim, outro tem que fazer o quê? Outro tem que fazer mantra, outro tem que fazer os cânticos. Como é que você vê tudo isso? É verdade, Gasparetto. Existem várias técnicas para acalmar a mente, acalmar os pensamentos. E todas elas funcionam, né? De uma certa maneira, todas elas relaxam e acalmam. Agora, a meditação da maneira como nós, da Universidade Brahma Kumaris, propomos, é alguma coisa que vai além, não apenas só para acalmar, mas algo que transforma realmente o indivíduo.
Nesse caso, nós não exigimos qualquer postura física. A pessoa pode estar sentado, deitado ou até mesmo andando. Aliás, é importante que a gente medite enquanto agindo, porque nem todo mundo tem meia hora ou 1 hora para sentar por dia. Então, nós achamos que é muito mais importante a postura mental do que a postura física. Mas, ok, quem tem tempo e sabe sentar bonitinho com a coluna reta, é uma ajuda a mais. Além disso, nós procuramos desenvolver uma técnica de concentração com os olhos abertos. Nós achamos que também tem que ser natural. Como assim? Eu procuro me ver como aquele ser, como aquela centelha de vida que estaria aqui, nesse centro de energia. Então eu passo a olhar para as pessoas, eu passo a conversar com as pessoas, a dirigir até mesmo as minhas ações com essa consciência de que tem sempre uma luzinha, um farol aceso aqui. Então não há tanto a necessidade de fechar os olhos, mas há muito mais a atenção de fazer todas as ações com essa consciência de ser a energia agindo através do corpo. Meditação, então, seria controlar a atenção. Controlar a atenção e os pensamentos. Criar pensamentos positivos, dirigir a energia para uma direção positiva. E essa história de fazer silêncio com a cabeça, que é uma coisa muito forte no Oriente, né? De fazer um silêncio mental. Como é que é isso? O silêncio só vem depois que você cria pensamentos positivos. Você se habitua a alimentar positivamente a sua mente. Se você senta e manda a cabeça parar de funcionar, você vai ficar ainda mais tenso, ainda mais irritado. Porque quanto mais você pensa, eu não posso pensar, mais você vai pensar. Então, antes de parar a mente, nós temos que guiar a mente, oferecer como se fosse uma criança e você quer que a criança pare, deixe de ficar fazendo estrepulia. E você amarra, faz ela sentar, ela não vai sentar. Não. Você tem que dar doce, tem que dar um brinquedo interessante. Dá atenção, né? Então, a mesma coisa, antes de experimentar o silêncio, a quietude, aqueles pensamentos bem calminhos, poucos pensamentos, nós temos que dar pensamentos interessantes, espirituais, pensamentos agradáveis à mente. Então, conduzi-la para uma direção positiva. E daí, naturalmente, o ritmo vai desacelerar. Agora, Luciana, você acha que, por exemplo, a minha vivência dentro dessa área tem sido que eu percebo que a mente não funciona se não houver calma. Memória só funciona quando você estiver calmo. A inteligência só funciona quando você está calmo. Não é? Certeza das coisas, visão clara das coisas, só quando você está calmo. Quer dizer, então também isso levaria, o fato de eu fazer meditação, de eu fazer esse exercício, me levaria a um maior desenvolvimento dos meus potenciais. Isso é verdade? Dúvida. É verdade. É verdade. Agora, o que nós temos que entender é o seguinte, que a calma ou a paz fazem parte de nós. Ou seja, a nossa natureza espiritual e humana é de paz. Então, eu vou usar um pequeno exemplo que vai ficar bem claro. Quando a gente está com gripe, ninguém diz assim, eu sou gripe. Todo mundo fala, eu estou com gripe. A gripe veio, fica 1, 2 dias, 1 semana e depois vai embora. Tá? Então, a paz, a mesma coisa. Nós somos seres de paz. Ok, pode ser que a paz esteja longe de nós por 1 ano, 10 anos, 20 anos, mas um dia nós temos que recuperá-la, porque ela é a nossa saúde mental. Então, partindo desse pressuposto, nós não estamos, digamos, buscando algo que não nos pertence, algo estranho a nós. Quando você está reconquistando alguma coisa que é tua, é como se fosse alguma coisa que você tem direito àquilo e você conhece. Quando você busca alguma coisa que você já experimentou, que está gravada dentro de você, fica muito mais fácil. Agora, ensinando as pessoas a fazer meditação, qual é a dificuldade que você encontra? Qual é o pontinho mais visto aqui no Brasil? Porque é diferente um público, eu sei, nos Estados Unidos, aqui no Brasil, porque a educação é outra. Aqui no Brasil, qual é a dificuldade que você mais encontra? A maior dificuldade sempre vem na questão da pessoa ter uma capacidade de desapegar-se, como a gente chama. Né? Um desligar-se, um desconectar-se. Então, esse desapegar-se, principalmente aqui no Brasil, eu vejo que as pessoas são muito emotivas. Então, o desapegar-se está muito ligado, por exemplo, de desapegar-se dos seres humanos, às vezes, com quem elas convivem. Então, elas estão, por exemplo, a mãe está sempre tão preocupada com os filhos ou com o marido, e não é capaz, às vezes, de desligar, pensar um pouco nela, né? E esquecer dos outros. Esquecer não é no sentido de abandoná-los, mas lembrar que se ela for uma melhor mãe, uma melhor esposa, ela vai estar favorecendo-os e ajudando-os também. O desapegar também pode ser, por exemplo, a pessoa
fica tão fanática pelo trabalho que se torna uma dependência, uma compulsão, como você mencionou há pouco. Então a pessoa não consegue desligar do trabalho. Sai do trabalho e continua pensando no que tem que fazer. E olha, nessa questão, por exemplo, eu acredito que as pessoas que estão apegadas, né, geralmente elas são dependentes, elas são sugadoras. Elas querem a aprovação, o amor, o carinho das outras, porque elas se apegam. Elas não reconhecem isso que você está falando, que essa fonte de vida tem amor, tem carinho, tem inteligência, tem vida, tem conforto, que a gente não precisa beber do outro, que a gente tem dentro da gente. Tem não só para nós, como para distribuir. Então eu também sinto que a meditação é ir de encontro a tudo que nos pertence, toda essa riqueza que somos nós e que nos pertence. Vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos já já. De volta aqui ao nosso tema, meditação. Agora eu gostaria de conversar um pouquinho com o Kenneth O'Donnell, que também faz parte do Centro de Imitação de Hatha Yoga aqui nos Perdizes, aqui em São Paulo, né? Na rua Doutor Estevão de Almeida, 53, para vocês que se interessam. Vou dar o telefone, né? Ótimo. Então, 864-3694. E eu queria conversar um pouquinho com você, Kenneth, de saber que eu sei que você... Quantos anos você pratica yoga? A meditação? 18. 18 anos? Então é uma longa experiência com a meditação. Agora me conta aí, como é que foi para você a meditação? Como é que ela entrou na sua vida e como é que você experiencia ela hoje? Primeiramente eu estava experimentando uma série de técnicas, né? Como você mesmo estava falando, que realmente eu vi que não passaram a técnicas de relaxamento mental. O que eu estava mais querendo era relaxamento. Clareza mental. Clareza mental. Eu estava querendo uma clareza para que eu pudesse dedicar algum tempo maior, não apenas à prática, mas a levar essa mensagem para frente. Então isso aconteceu há uns 15 anos atrás. Eu estava em Londres na época. O que mais ela lhe trouxe uma clareza mental? O que mais que a meditação lhe trouxe durante esses 18 anos? Bom, certamente uma eficiência em termos de trabalho, maior desempenho no trabalho. Eu sou profissionalmente um químico na área de pesquisa. Então eu consegui, por exemplo, fazer os trabalhos 3 vezes mais rápidos que meus colegas, porque quando você tem um excesso de confusão... mesmo, hein? Não, quando você tem um excesso de confusão, um excesso de preocupação, aquela ideia não sai, o trabalho não vai bem. O nome do programa Sexto Sentido, e aí você está preso nos outros 5, o sexto não funciona. Então, você aprendendo a desprender-se dos 5 sentidos, você vai aproveitar, você vai conhecer um mundo completamente diferente, onde sua percepção é muito mais aguda, muito mais clara. E metas também. A meta na vida é importante. Não apenas levar a vida, mas com propósito, com princípios. Uma vida com princípios. Eu gostaria agora de conversar com a Sônia Ribeiro, porque a Sônia, minha gente, ela faz um trabalho muito bonito com crianças. Ela ensina meditação para crianças. E aí eu quero que você fale um pouco desse trabalho pra gente. Como é que é? A criançada parece tão doidamente inquieta. Como é que você consegue fazer eles pararem para pensar? Quer dizer, como é que você usa isso? Como é que você faz? Eu aproveito usar essa inquietação deles, né? E eu tiro eles do limitado, das coisas pequenininhas, né? E transporto ele para os ilimitados, né? Como assim? Então eu uso um pouquinho a imaginação deles. A criança é muito rica em imaginação, né? Então eu procuro fazer eles visualizar na mente dele uma coisa mais ampla. Por exemplo, eu faço eles se transportarem do lugar de onde eles estão. E um exemplo assim bem simples
eles imaginam que estão no Japão, por exemplo. Então, eles fecham os olhos e imaginam como é que seria esse Japão, né? Então, eles vão imaginar os chinesinhos, os japonesinhos, tudo assim, né? E depois eu transporto eles para um outro lugar, né? Imaginando uma roda gigante, como é que eles estariam? A roda gigante parou e eles estão lá em cima. O que eles estão vendo lá de cima? O que eles estão vendo lá embaixo, né? Agora, Soninha, eu sei que você vai com esse processo e eu queria saber, esse tipo de trabalho serve para crianças hiperativas? É ideal para crianças superativas, que as mães não sabem o que fazer com elas, sabe? Aqueles demoninhos. Quer dizer, qual é o tipo de efeito de um trabalho, então, de levá-lo a controlar suas fantasias e, enfim, de saber usar o seu potencial mental? Também nós usamos a arte, né? Então, a criança, nós entramos, chegamos até eles, né? Damos o que eles estão, aquela inquietação toda, tentamos acalmar através da arte, teatro, eles expressarem tudo aquilo que eles querem, né? E depois eu faço eles expressarem uma coisa mais calma, mais tranquila, né? Então eles começam a ver um outro lado. Não é só o lado agitado, pular, saltitar. Tem um outro lado também gostoso da vida. É porque eu acho que a educação não é ficar brincando de pular. Eu acho que a educação é ensinar o indivíduo a usar a energia dele de forma produtiva para ele. Porque às vezes as escolas, os brinquedos com as crianças, ensinar a criança a brincar e se ter criança, mas e daí, né? Não ensina você a direcionar o potencial de energia que você tem. Como você está dizendo aí, joga na arte, nesse momento você começa a aprender que você pode utilizar todo esse talento em função de alguma coisa produtiva para ele, de uma experiência mais produtiva, que é a coisa da ordem mental. Como é que se ensina a ordem mental para as crianças? Bom, elas começam a se sentir mais tranquila, né? Por exemplo, eu dou uma coisa simples que tem na escola, leitura. Então, a criança, quando lê, ela está pensando em muitas outras coisas, mas não está entendendo o que ela está lendo. Então, quando a gente lê e representa aquilo que está lendo, né, através do teatro, né, leitura e representação. Então, eu estou lendo, eles estão representando, eles estão vivendo aquilo que eu estou lendo. Então, eles começam a ter uma sequência mental, né? Depois eu peço para eles lerem e eles mesmos visualizar aquilo que eles estão lendo. Então, eles começam a educar a atitude deles, né? Em tudo. Você veja, gente, quantas opções. Esse trabalho que você faz lá, Lucimara, é tudo gratuito? O trabalho é gratuito porque nós partimos do princípio de que a meditação ela deve ser acessível a todas as pessoas. E mesmo porque nós fazemos isso, eu acho que quem está ganhando mais somos nós mesmos, os professores, porque quanto mais você fala, parece que você mais aprende, você mais pratica. Enfim, todo o trabalho é pressuposto que a nossa organização, palestras, aulas, cursos, sejam todas gratuitas. Desculpe perguntar, como é que você mantém uma instituição? Você tem alguma atividade extra? Temos sim, nós todos temos as nossas atividades profissionais paralelas e, digamos assim, usamos o nosso tempo livre, do nosso tempo extra, ou até criamos esse tempo extra para dedicarmos ao Raja Yoga. E, além disso, também nós aceitamos contribuições das pessoas que são frequentadores de lá. Todas essas contribuições são totalmente voluntárias e uma participação espontâneas. Agora, Raja Yoga, o que quer dizer? A palavra yoga significa união, conexão, ligação. E a palavra Aradhya significa rei, literalmente rei. O que significariam as duas palavras juntas? Uma união real, que significaria uma união com Deus. De todas as ligações, você pode ter yoga com a sua mãe, yoga com o seu marido, yoga com o seu trabalho, com qualquer hobby que você goste. E pode ter uma ligação real, a suprema das conexões, que seria com a fonte de paz, de amor, a harmonia plena, suprema. Aí, minha gente, a opinião, a sugestão para você que anda cansado, aprender a controlar. Tá aí o Centro de Meditação Raja Yoga que está oferecendo opções, né? Vamos aprender a nos controlar e evitarmos todo esse gasto absurdo de remédios e de acidentes que virão se a gente não tomar conta de nós. Afinal de contas, né, se nós não cuidarmos de nós, quem vai tomar? Vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos já já.
De volta aqui para os nossos estúdios, nós estamos conversando com a Lucimara Ferraz sobre meditação. Lucimara, o que você poderia dizer para uma pessoa que tem muito medo? Porque eu sei que muitas pessoas têm problemas de controle mental pelo medo. Como é que a gente pode, através da meditação, superar esse problema ou ajudar a superar esse problema? Bom, Gasparito, tem duas questões de medo que eu considero que são duas coisas um pouquinho separadas. Uma seria um medo que as pessoas têm e que estaria fundamentado, eu acho que na questão do medo da morte, né? Me parece que esse medo é meio a base para uma série de outros medos, né? E esse medo, basicamente, vem porque as pessoas pensam que elas são o corpo. Então elas se identificam tanto com o corpo que qualquer machucadinho no corpo, elas pensam que foi com elas que aconteceu isso. Na verdade, foi só o corpo. Assim como uma vestimenta rasga e a gente precisa costurar. Então, se elas entenderem que elas não são o corpo, que elas saem do corpo, elas entram no corpo, a coisa se torna mais fácil. Agora, me parece que um outro medo é a questão do medo da meditação. A pessoa, às vezes, se sente tão leve, ela não está acostumada, ela acha que ela vai voar e não vai voltar mais. Então, para isso, elas não precisam ter medo, porque elas vão voltar sim. Então, não tem perigo, ninguém vai morrer ou deixar o corpo meditando. Não tem esse perigo de sair. Até que era uma boa forma de morrer, né? Até que seria bonito, né? Romântico. Mas a pessoa não vai sair do corpo. Quer dizer, a vida, ela não sai do corpo. É simplesmente uma experiência, uma sensação. Então, a experiência de meditação, elas deveriam se largar, se entregar a ela. E assim elas vão sentir que estão como que voando. Uma experiência gostosa. Não é uma Sabe que você contou um negócio que eu também tenho muita experiência com os meus clientes. De repente as pessoas são tão neuróticas, estão tão acostumadas a ser neuróticas e ter emoções rompantes, que elas já acham que é excitante ter emoção. Então todas elas estão provocando emoção. O neurótico é sempre a gente que vive porque tem muita emoção. Mas está um caco, está um lixo. E de repente elas começam a ter efeito, a terapia, elas começam a se sentir assim, bem. E começam assim a não se envolver mais emocionalmente, porque elas foram construindo uma defesa. Então, logo que as pessoas começam a ter sintomas, elas já chegam apavoradas para mim. Agora, Gasparito, eu acho que eu estou com um problema sério. Agora eu piorei de vez. Meu Deus, o que aconteceu? Eu já não sinto mais nada. Eu já não me envolvo com as pessoas falam, eu nem ligo. Quer dizer, de repente a saúde é uma coisa tão nova que elas ficam espantadas, né? Mas eu falei, agora que você está boa, agora você está bem. O ambiente não te afeta como te afetava antes, você está mais seguro. Né? Então eu percebo que o medo é justamente de viver, né? Outra coisa que eu percebo, o medo é de uma experiência que você não controle. Como o medo é forte, né? A gente quer controlar a mente, quer controlar tudo. E eu sinto que controlar a mente não é pôr os pensamentos assim, é soltar, não é isso? É, soltar dentro de alguns padrões, quer dizer, quando você se conhece, quando você deixa que os pensamentos sejam numa direção correta, de acordo com quem você realmente é, você não tem que forçar, não tem que controlar, tampar nada. A primeira fase é se encontrar. A primeira fase é se encontrar baseado no conhecimento. Sem conhecer-se não é possível meditar. E como é que é a técnica de conhecer-se? A técnica de conhecer-se significa você precisa entender alguma coisa que eu já mencionei antes, mas não simplesmente na teoria. Você precisa vivenciar o fato de você não ser o corpo, de você ser diferente do corpo, de você ser o motorista dirigindo o carro. E precisa sentir isso conversando com as pessoas, de que você está conversando de alma para alma, de irmão para irmão, quer dizer, muito além de branco e preto, né? Muito além de judeu, cristão, tudo isso faz parte do carro. Então, quando a gente passa a viver como esse ser, como essa alma, como esse ser completo que estaria dentro do carro, dirigindo o carro, daí fica fácil, né? O motorista caminhar para onde ele quiser. E aí isso também é segurança, né? Seguro em mim, não é isso? Vamos ver as perguntas que nós temos hoje. Quem gostaria de ser o primeiro? Lucimara, eu gostaria de saber se a yoga e a meditação, em termos terapêuticos, se elas podem ser aplicadas às crianças e também às crianças excepcionais e adultos excepcionais. Pode ser aplicado às crianças e também aos excepcionais, sejam eles crianças ou adultos. Agora, eu vou ser sincera que o trabalho com os excepcionais, ele é muito mais complexo, ele é muito mais lento e não depende tanto da pessoa que realmente seja doente. Depende muito mais do ambiente em que ele vive. Muitas vezes, no caso de uma pessoa com
problemas mentais, não só no caso excepcional, mas mesmo uma neurose qualquer, é muito importante que os membros que convivam com ele, pai, mãe, esposa ou quem quer que seja, participem da cura. Porque se eles não participarem, se eles não trabalharem juntos, se eles não cooperarem criando aquela vibração, aquela atmosfera no lar, a criança vai ter um progresso muito lento. E a criança normal... Tem que ser um trabalho familiar, então, tem que ser um trabalho familiar, principalmente no caso do excepcional. Agora, a criança também, né? Porque muito da neurose da criança é por causa da neurose dos pais. Se nós tivéssemos melhores pais, nós certamente teríamos melhores filhos. É uma postura, uma maneira de acreditar, mas também a gente pode perguntar, né, Lucimara, por que eu nasci naquela casa? Não, as duas coisas. Por que eu caí naquele buraquinho lá, entendeu? Eu consigo dizer... O que eu fiz de ruim? O que eu fiz de bom, porque a gente também tem virtudes dentro de casa, não é verdade? E às vezes a gente sabe que a gente nasceu com os pais certos. Eu acho que eu nasci com os pais certos, porque meus pais tinham isso, meu pai tinha aquilo, minha mãe tinha isso e aquilo, mas eu senti que o que meu pai tinha, minha mãe tinha, eram também pedaços de mim que eu trazia de outra vida. Bom, meu pai era muito autoritário, muito mandão. Eu sou também muito autoritário, muito mandão, por isso que eu vivia brigando com ele. Mas dizer que eu copiei meu pai? Não. Eu acho que eu fui atraído porque eu era semelhante ao meu pai ali. Eu acho que as duas coisas acontecem, né? Eu acho que nós não podemos culpar os outros pelos nossos próprios defeitos, ou mesmo pelas nossas virtudes, porque nós temos as sementes que tanto desenvolvem para flor quanto para espinho. Mas eu acho que tem o outro aspecto também, quer dizer, se você já tem uma tendênciazinha de autoritarismo ou qualquer outra, e de repente na família inteira todo mundo quer mandar mais do que o outro, então vira uma briga. E quer dizer, puxa para fora, claro. Né? Puxa para fora. Ou pode melhorar se os pais também tiverem outras tendências, não é isso? Vamos a mais uma pergunta. Eu gostaria de saber se uma pessoa praticante de Raja Yoga, ela está menos sujeita do que a não praticante de ficar esclerosada na terceira idade. Teoricamente, sim, porque a pessoa estaria desenvolvendo aquela clareza mental que o Ken mencionou anteriormente. Sem dúvida, como o Gasparetto mencionou no início do programa, a maior parte das doenças são de fundo psíquico, então uma pessoa com uma melhor cabeça, ela vai sem dúvida ter uma melhor saúde. Agora, essa seria uma visão, essa seria uma análise superficial do que aconteceria com a maior parte dos casos. Porém, numa análise mais profunda, que eu acho que o Gasparetto trata bastante aqui no programa dele, tem a questão kármica. Então, às vezes, a pessoa já traz certas tendências de outras vidas que ela tem que passar por aquilo, seria aquilo que é chamado de resgatar aquele karma. Então, muitas vezes, ela pode praticar meditação, ela pode fazer muitos esforços no sentido de estar bem e ainda assim passar por alguma doença. Vamos lá, mais uma pergunta. Como é que se associaria a meditação com o sono? Período com sono. De sono. Isso é muito importante porque uma pessoa que medita e que é capaz de controlar os seus pensamentos durante o dia, ela vai desgastar-se menos durante o dia. Então ela precisa dormir menos à noite. Vamos dizer, uma pessoa adulta em estado normal, se ela mantiver um equilíbrio durante o seu dia, ela não precisa dormir mais do que 5 ou 6 horas por noite, né? Então isso daí resolveria um problema sério, que eu tenho a impressão de que é um dos problemas mais graves da nossa sociedade, que é ficar correndo atrás do tempo. Quer dizer que o cuca fresca dorme menos, o cuca quente tem que dormir mais. Peraí, depende. Tem aquele cuca fresca que é tão fresca que dorme de preguiça, né? Então dorme aqueles sonos compridos, hiberna, não dorme, né? Da vida, né? Exatamente. E tem aquele nervoso que é o contrário, não dorme de insônia. Eu não estou falando de nenhum dos dois casos. Eu estou falando que aquela pessoa equilibrada, ela passa o dia bem, alerta, disposta, e ela dorme menos porque menos horas são necessárias para refazê-la, porque ela não se cansou tanto, não se desgastou tanto. Mas você veja, mesmo no caso das pessoas que dormem demais, né? No caso que as pessoas que... Ela já tem dentro de si uma fuga de o quê? De uma confusão mental, de um processo interior muito intenso. Mas quando a pessoa se torna vagabunda, ela se torna altamente, se despreza profundamente, despreza uma série de coisas, é porque ela tem um processo por baixo louquíssimo, mental, na verdade. Como também a pessoa super agitada, que pensa tanto que não dorme. A gente não dorme quando pensa demais, todo mundo sabe, né? Pensa, preocupado com o problema, você não dorme.
Quer dizer, ambos você vai encontrar um excesso de movimentação mental, psicológica, não é verdade? Que provoca isso, aquele efeito, dependendo das características básicas, e a meditação. Então, pode ser, né, a nossa opção. Vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos já já. De volta aqui aos nossos estudos de sexto sentido, hoje batendo um papo com a Lucimara e com nossos convidados sobre meditação, já que o nosso assunto foi os estresses e a tentativa de trazermos soluções para os nossos problemas nervosos, como a gente costuma dizer. Isso é engraçado, as pessoas já foram no médico e dizem que eu estou sofrendo dos nervos. Eu não sei o que é esses nervos, entendeu? Ainda não entendi bem o que é os nervos, mas o pessoal fala que sofre dos nervos. E, na verdade, acho que é tudo aquilo que a gente falou de uma maneira um pouquinho mais sofisticada, não é? Agora, você falou uma coisa aí que me deixou muito curioso, porque eu tenho um pensamento um pouco diferente, quero entender melhor você. Você falou sobre aquela coisa do karma, né? Na resposta da esclerose, você disse, porque a pessoa tal tem aquele programa reencarnatório e tal, ela vai passar por aquela coisa e tal. Agora, você não acha que isso é uma coisa muito fatalista e que o nosso livre-arbítrio pode modificar a estrutura do karma? Sem dúvida. Sem dúvida pode, só que existem dois tipos de pessoas. Aquelas que estão abertas e fazendo alguma coisa para modificar o seu karma, porque karma, naturalmente, como você mesmo interpreta dessa maneira, karma não significa algo ruim. Ele pode ser bom, pode ser ruim, né? É o nosso bom karma que estamos aqui hoje, né? Então a pessoa, ela pode modificar. Só que eu pergunto para você, quantas pessoas no mundo estão modificando, agindo conscientemente no seu karma? Então, se a pessoa não está fazendo esse esforço espiritual, não está se abrindo, tomando essa posição diante da sua vida, ela vai sofrer as consequências de alguma coisa que ela nem sabe que foi ela que fez. Muitas vezes ela fala assim, eu não sei por que isso está acontecendo comigo. Não está acontecendo com você porque você já fez, são resultados de ações anteriores. Você estimar que são ações ou pensamentos? Porque a minha ideia de karma é uma porção de ideias e valores que a gente grava no nosso inconsciente, no nosso subconsciente, e que geram uma série de atitudes e consequências. Você não sente que limpar karma, ou seja, seria trocar esses valores? Exatamente. A ação pode ser algo a nível físico e a ação pode ser a nível mental. Às vezes a nossa mente está tão agitada que a gente tem a impressão de que ela está correndo mais do que uma corrida de cavalo. Né? Então, realmente, nós definiríamos a ação como um fluxo de energia. Essa energia pode ser expressa através dos membros, dos órgãos físicos, ou ela pode ser expressa através da mente. Mas seria uma ação. Então, concordo plenamente. Há algumas formas básicas de nós limparmos esse karma. Como é que é isso? Basicamente, acreditamos que há 3 formas básicas. Uma delas seria essa coisa mais grosseira, que eu acredito que é o que acontece com a maior parte das pessoas, que fez alguma coisa de bom, recebe a recompensa, fez alguma coisa de ruim, recebe o sofrimento. Tá? É um negócio meio nível chão, né? Que a maior parte das pessoas que estão vivendo e sendo esbofeteadas pela vida. Um segundo nível seria a pessoa tomar a consciência e modificar as suas ações ou seus pensamentos. Então ela se observaria, teria atenção e se tomaria conta, digamos assim, para aquilo que ela vai pensar, falar, sentir, agir dali para frente. Então ela também estaria mudando esses padrões de pensamentos. E uma terceira forma, que é algo bem mais sutil, que seria um determinado nível de meditação. Eu aqui falei muito superficialmente de uma meditação que seria um autocontrole, um nível assim meio de dirigir os pensamentos. Num nível mais profundo, você estaria em total conexão com a sua essência divina. Nesse nível, você estaria também em total comunhão com Deus, a fonte das qualidades máximas, positivas, como um sol espiritual. Então, nesse nível de meditação, que nós inclusive usamos uma expressão bonita, nós dizemos, num estado como uma semente, ou seja, todas as nossas potencialidades recolhidas e concentradas, nesse estado nós estamos também purificando-nos, ou seja, modificando o nosso karma. Porque nós estaríamos como que
recebendo aquela luz e deixando que aquela luz nos transformasse. Queimasse. Ruim, né? Exatamente, uma espécie de uma transformação através de uma queima